Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e o meu objetivo é te ajudar a pregar melhor a palavra de Deus e ter um entendimento mais prático e mais aprofundado da palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos aprender um esboço de pregação sobre José. E quando nós falamos de José, isso mexe com nossas emoções, mexe com o nosso caráter. Então nós vamos extrair lições muito preciosas da palavra de Deus que nós devemos ter em nossas vidas. Lembrando que se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as quartas e aos sábados, às 8 horas da noite. Se você deseja apoiar este canal, não deixe de ser membro. Você sendo membro deste canal, você vai apoiar este projeto que tem abençoado muitas vidas e muitos ministérios. Em primeiro lugar, o texto base. Escolhi Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 2, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai. Quando nós montamos um esboço de pregação, a primeira coisa que nós devemos fazer é montar uma introdução. Essa introdução nós precisamos ser breves, objetivos e trazer lições importantes para contextualizar aqueles que estarão ouvindo a mensagem do Senhor. Em primeiro lugar, aqui nessa introdução, nós precisamos evidenciar que José era um jovem de 17 anos com grandes responsabilidades. Ele era um jovem, mas a sua idade não impedia de ser responsável. Segundo lugar, José era um jovem trabalhador. Mesmo com 17 anos, ele ajudava seu pai e seus irmãos a apacentar as ovelhas. Então nós vemos um jovem responsável e trabalhador. Porém, tem algo que nós precisamos tratar também nessa introdução, que é o terceiro ponto, que José ele vivia debaixo de uma família problemática, uma família que vinha de Abraão, de Isaac e Jacó, uma família debaixo de uma promessa, mas nós vemos uma família que muitas vezes estavam com inveja, tramando vinganças, tramando coisas más aos olhos de Deus. Então José ele tinha que também lidar com uma família problemática. Então, a partir dessas lições, desses pontos iniciais, nós vamos tirar 5 lições que irão transformar a vida daqueles que podem estar nos ouvindo. Primeira lição: não podemos abrir mão dos projetos de Deus. O versículo 1 nos ensina que José e sua família estavam habitando na terra da promessa, na terra de Canaã. Não era o tempo de Josué, porém, antes mesmo de o povo de Israel ser descido ao Egito e ali ser escravo, José já estava habitando na terra da promessa. E o versículo 5 vai nos ensinar que José sonhou, ele sonhou na terra da promessa. Aqui é uma grande lição para nossas vidas, porque tem pessoas que estão no momento da sua promessa, estão vivendo no tempo da promessa, no lugar certo, mas elas querem sair, elas deixam de sonhar os planos de Deus, elas querem começar a caminhar por caminhos que Deus não preparou, elas querem deixar de sonhar, porque elas estão ouvindo a voz das pessoas que estão ao seu redor. José, ele sonhou na terra da promessa. Aqui é uma grande lição, porque muitas pessoas têm deixado de sonhar os planos de Deus. Há muitas pessoas que têm deixado de viver em sua vida os projetos que Deus tem para ele. Então, a primeira lição que nós devemos aprender é que nós não podemos abrir mão dos projetos de Deus. Segunda lição muito importante é que nós devemos aprender a lidar com o desprezo. José, ele foi desprezado, não por causa da sua túnica. Se nós olharmos a história de José, José ele não foi desprezado pela túnica, ele foi desprezado pelo sonho. O versículo 19 do capítulo 37 de Gênesis vai dizer que quando seus irmãos olham José vindo de longe, eles começam a zombar entre eles, dizendo: lá vem o sonhador mor. O que nós podemos aprender com isso? É que quando nós recebemos um projeto de Deus, um sonho de Deus na nossa vida, muitos vão desprezar. E nós olhamos para esta palavra e nós vemos que os seus irmãos ele não acreditavam no propósito de Deus na vida de José.
os irmãos e a sua família não criam nas promessas de Deus a seu respeito. Mas nós precisamos nos lembrar de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Aos olhos dos irmãos de José, era impossível aquele sonho se cumprir na vida dele, mas aos olhos de Deus, Deus não errou quem ele escolheu. Deus não errou quando escolheu José. Assim como muitas vezes nós pensamos, as pessoas que estão nos ouvindo, pensam que Deus escolheu ela errada, porque Deus deu um grande sonho, um grande projeto, e acabam olhando para as dificuldades, para as limitações, e se esquecem que Deus ele não tem a escolha errada. Deus conhece toda a nossa estrutura, Deus conhece o nosso futuro. Aos nossos olhos pode ser que nós estamos vendo desprezo, assim como José. José ele foi caçoado pelos seus irmãos, ele foi desacreditado, ele foi zombado, mas ele sabia que Deus havia escolhido. Este é um ponto muito importante, porque a segunda lição é que nós devemos aprender a lidar com o desprezo, porque as pessoas, por mais que elas não irão acreditar na nossa vida, no nosso chamado, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nós precisamos sempre nos lembrar quem é que deu o nosso sonho. Terceira lição: os homens podem tirar a nossa túnica, mas elas não podem tirar o sonho que Deus colocou na nossa vida. Se nós olharmos para a história de José, a túnica ela veio do homem, do pai. O pai deu para ele uma túnica de várias cores, mas o sonho ele vinha de Deus. Os homens, nós vamos aprender através de Gênesis 37, 23, que é possível que os seus irmãos tirem a túnica, aquilo que os homens deu para José, mas os sonhos que Deus deu, o projeto que Deus deu, ninguém pôde tirar de José. Nós vamos ver que em Gênesis 37, 23 diz assim: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Muitas vezes isso aqui vai representar nas nossas vidas o cargo, o ministério, as oportunidades, tudo aquilo que muitas vezes nós conquistamos ao longo da nossa trajetória com Deus, que os homens sentem inveja, sentem ira, e por causa disso vão tentar nos tirar, assim como tirou a túnica de José. Mas a terceira lição que nós devemos aprender é que os homens podem tirar a nossa túnica, mas eles não podem tirar o sonho de Deus na nossa vida. Quarta lição: precisamos ser perseverantes no propósito de Deus. A túnica foi tirada, o sonho estava no coração de José, mas isso não o isentou de passar por momentos difíceis na vida. No versículo 24 de Gênesis 37, nós vemos que os irmãos dele lançaram José na cova sem água. No versículo 28, nós vemos que José ele é vendido pela primeira vez, aonde os seus irmãos vendem ele aos midianitas. No versículo 36 de Gênesis 37, nós vemos que José foi vendido pela segunda vez. Agora os midianitas que havia comprado, vende José para a casa de Potifar. Então nós devemos aprender algo. Aquele que tem um sonho, aquele que tem uma promessa, aquele que tem um projeto de Deus na sua vida, não é isento de passar dificuldades, não é isento de passar por aflições, pois em João 16:33 a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele olha para os seus e diz que no mundo tereis aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Então José ele começa a ter um sonho que Deus deu para ele, mas após o sonho, após a revelação do projeto de Deus, José começa a passar por dificuldades na sua vida. A quarta lição muito importante que nós devemos tirar para a nossa vida é que nós precisamos ser perseverantes no propósito de Deus. Só não vive os planos de Deus, só não vive os sonhos de Deus, só não vive os milagres, os caminhos que Deus tem preparado, aqueles que olham para trás, aqueles que abrem mão do projeto, aqueles que preferem voltar para trás do que suportar a dor, a aflição. Você precisa ser perseverante no propósito de Deus, para que você possa viver os maiores planos que Deus tem para a sua vida. Quinta e última lição: as injustiças não devem nos impedir de dar o nosso melhor a Deus. Há pessoas que se escondem atrás da sua dor, há pessoas que se escondem atrás do seu passado para ferir as pessoas que estão à sua volta, para
impedir as pessoas que estão perto dele de se achegar a perto dele, mas quando nós olhamos na vida de José, nós vemos um homem que não deixou as marcas do passado impedi-lo de fazer o melhor, tanto para Deus como para os homens. Por isso nós vemos em Gênesis 37:2 a palavra de Deus nos dizendo que o Senhor era com José. Deus estava com José com tudo que ele fazia, porque ele não deixou as marcas do passado impedir de dar o seu melhor. Gênesis 39, versículo 4, diz que quando José ele faz o seu melhor, a casa de Potifar vê que tem algo diferente na vida de José, e então ele se torna o responsável por toda a casa de Potifar. Grandes responsabilidades são dadas para aqueles que não deixam as marcas do passado impedir de dar o seu melhor a Deus e aos homens. Não há tempo nesses últimos dias para viver uma vida de vitimismo. Nós precisamos olhar para José e entender de uma vez por todas que as injustiças elas não podem nos impedir de dar o nosso melhor. Em Gênesis capítulo 40, versículo 4, nós vemos José, ele servia na prisão, no lugar onde ele estava preso injustamente, ele servia, ele dava o seu melhor, porque ele não deixou que a injustiça o impedisse de servir. Há muitas pessoas que começam a se sentir injustiçados e deixam de fazer o melhor para Deus, por causa dos homens, mas aqui é uma grande lição. As injustiças não podem servir de pedra de tropeço para darmos o nosso melhor ao nosso Deus. E por último, nós vemos em Gênesis 45 que José, independente das marcas do passado, José ele usa de misericórdia com os seus irmãos. Ele mostra que o tempo pôde, além da dor, trazer coisas boas para ele. Nós precisamos aprender a lidar com as injustiças, para que nós possamos usar de misericórdias com aqueles que necessitam. Eu espero que esse esboço de pregação venha te ajudar, venha edificar a sua fé, venha te ajudar a dar o melhor ao Senhor, independente do momento que você está vivendo. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva. O meu objetivo é te ajudar a ser uma pessoa melhor, na presença de Deus e na presença dos homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até mais.